Chegamos à oitava e última entrevista do Projeto Levante aqui no canal. Durante essas 8 conversas que têm acontecido desde o começo de novembro, eu venho tentando trazer aqui convidados mais que especiais, pessoas que estão engajadas na luta do movimento negro organizado no Brasil, para apresentar um pouco das pautas que o movimento vem abraçando e principalmente para apontar alguns caminhos para as pessoas que estão interessadas em se engajar e somar nessa luta. Foram conversas maravilhosas falando de temas muito importantes, muito relevantes, e nessa entrevista de hoje a ideia é fechar e amarrar algumas dessas reflexões que a gente fez, sintetizando uma mensagem que talvez seja a coisa mais importante que eu quero deixar aqui com esse projeto, que é o fato de que, apesar da invisibilidade que a gente ainda enfrenta, o movimento negro brasileiro tem sido extremamente vitorioso nas suas lutas e nas suas conquistas, e só tem sido vitorioso porque tem feito as suas bases na coletividade e na organização. O objetivo todo desse projeto foi chamar atenção para isso, porque eu acho que entender isso é fundamental para qualquer pessoa que tem interesse em fazer parte dessa luta e dar continuidade a esse legado e a essa construção que trouxe a gente até aqui. E para ajudar a gente a ampliar essas reflexões e encerrar mais do que bem esse projeto, eu recebo hoje um convidado muito especial, que é uma grande referência para mim, um professor de história que tem feito a sua trajetória profundamente enraizada nas lutas do movimento negro. Pautando principalmente o tema da educação, ele foi fundador da UNEAFRO e hoje, junto com uma série de outros coletivos ao redor do Brasil, vem articulando a Coalizão Negra por Direitos, uma rede de movimentos e coletivos que tem sido hoje a principal instância de atuação e de intervenção política do movimento negro no Brasil. Bem-vindos à oitava e última entrevista do Projeto Levante, e é com alegria muito grande que eu recebo Douglas Belchior. Muito obrigado a vocês por acompanharem esse projeto até aqui. Douglas, querido, que alegria receber você aqui no canal. Muito obrigado pela sua generosidade, por ter reservado um tempinho para a gente vir aqui ter essa conversa. E para a gente começar, eu queria pedir que você se apresentasse, falasse um pouco de você, falasse um pouco do seu trabalho, dos espaços em que você tem se articulado, dos movimentos que você tem feito, para o pessoal aqui do canal te conhecer também. Grande Murilo, eu que agradeço a lembrança, fiquei honrado com o convite, eu acompanho o seu canal, eu sempre vejo seus vídeos passando, eu falo, nossa, que legal, será que esse menino um dia vai lembrar de mim? Ó, lembrou, ó que legal. Muito obrigado a você e é um prazer falar também com a galera que te acompanha aqui. Eu sou professor, né, Murilo? Eu sou professor de história. E a minha vida, assim, eu acho que tem uma coisa que eu faço bem na vida, assim. Eu faço muita coisa meia boca, mas como professor, dando aula, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu acho que eu sou bom nisso, entendeu? Então, para render bem esses momentos, eu gosto muito de imaginar que eu estou aqui numa sala de aula, conversando com a galera, trocando ideia. Eu já sou um nego velho, né? Já passei dos 40 anos, eu estou mais perto dos 50 do que dos 30. Mas eu estou desde muito jovem no movimento negro, né? Eu começo no movimento com 17 anos, aí eu conheço o movimento de cursinho popular, que é da onde eu venho, então eu estudei em cursinho comunitário. É uma experiência linda e ela é histórica, sabe? Quando você vai ler os livros de história, você percebe que a população negra no Brasil, desde antes do fim da escravidão, se preocupava em estudar, queria acessar as escolas, a ponto, Murilo, de fazerem uma lei que proibia a presença de gente preta na escola no século XIX. Então não é... Por que você tem uma lei que impede a entrada? É porque tem gente indesejada querendo entrar. Aí depois disso, durante todo o século XX, teve sempre organização preta lutando por educação. Então eu sou dessa história, né? Cursinho popular, lá na Educafro, desde os 17, 18 anos. Depois a gente fundou a UNEAFRO, que é o movimento de cursinhos populares. Nós estamos em 40 bairros em São Paulo e na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, fazendo um trabalho educacional em comunidades. E a gente constrói também o movimento negro em nível nacional, com a Coalizão Negra por Direitos. Então é onde eu dedico a minha atuação. Eu sou professor nesses cursinhos, sou professor da rede estadual afastado, não dou aula na escola pública hoje, e trabalho no Fundo Brasil de Direitos Humanos, que é uma outra coisa bem legal para todo mundo conhecer o Fundo Brasil de Direitos Humanos como articulador de projetos apoiados pelo fundo. É o que eu faço da vida. Bastante coisa. É bastante coisa, é bom te ouvir falar. Eu também passei por essa experiência dos cursinhos populares, fui professor em cursinho popular, e são espaços de construção muito potente, né? E o trabalho que a UNEAFRO faz é um trabalho belíssimo, muito importante. E você estava falando um pouco desse processo, né, histórico mesmo, de
retirada das pessoas negras de dentro do espaço das escolas. E uma coisa importante que você também disse é que desde muito tempo, desde antes do fim da escravidão, as pessoas negras vêm se articulando, lutando por esse direito, né, de ter acesso à educação e tudo mais. E a pauta da nossa conversa aqui é para falar sobre luta social, sobre movimento negro organizado. E acho que é importante dizer que essa luta que a gente faz hoje é fruto de uma história muito longa, né? Luta social é uma coisa que as pessoas negras fazem desde sempre no Brasil, né? Olha, se você pergunta elementar assim, alguém perguntar aí para você, quando é que começa a história do Brasil? Grande parte de nós que acompanha o Educou na escola pública vai dizer assim, começa lá, sei lá, em 1500, quando chegam os portugueses aqui no Brasil. Quando eu fiz história na PUC de São Paulo, eu tive um professor maravilhoso chamado Fernando Londonho, um chileno e tal, e ele dava aula de história pré-colombiana, Murilo. É maravilhoso, história pré-colombiana. Pré, antes, de quem? De Colombo. Então tem uma história incrível, maravilhosa na América, nas Américas, o que a gente chama de Américas, que é o novo mundo para a história, né? Maravilhosa, antes da chegada dos brancos europeus aqui, com sociedades extremamente complexas, avançadas, tecnologicamente avançadas. Cidades como dos maias, dos astecas, dos incas, que tinha populações maiores do que as grandes cidades da Europa, com sistema de saneamento básico, com água encanada, com tecnologia da cerâmica, com material. Cara, muita coisa. Assim como na África também, antes do estupro sistêmico cotidiano e do período da escravidão, né, na Idade Média. Poxa vida, tanta história, tantos avanços, tanta tecnologia, muitas comunidades, muitos povos escravizados de África vindo para o Brasil e para as Américas, detinham conhecimentos apuradíssimos e que depois eram violentados aqui, aculturados aqui na América no processo da escravidão. Então, quando a gente fala de debate, acesso à educação e luta por educação, não estamos falando só da educação formal, né, Murilo? Da escola, prédio e sala de aula. Estamos falando de conhecimento, de vivência, de acúmulo, de contribuição para avanços civilizatórios. Isso, a população africana tem uma contribuição para o avanço civilizatório do planeta, é imenso, e é pouquíssimo explorado, valorizado, reconhecido, né? Então essa história é muito longa. No Brasil, a nossa história é maravilhosa. O nego fala, começou em 1500. Tinha povos indígenas aqui antes. Depois, em todo o período da escravidão, na colônia e no império, não teve um só dia que não houve levante, organização contra a escravidão. Nosso povo nunca aceitou numa boa ser chicoteado, estuprado, jamais, né? E essa luta, ela é sistêmica, ela é cotidiana, ela é histórica. E a gente aqui é só a continuidade dessa história toda. Maravilhoso. E isso tem gerado articulação e movimento em muitos contextos, né? Às vezes eu tenho a sensação de que a gente fala da luta antirracista, ou da prática antirracista como uma prática muito individual, né? De você revendo seus pensamentos, revendo suas atitudes. Mas a realidade é que desde muito tempo a gente tem um trabalho muito pautado na coletividade e movimentos que estão se articulando de forma muito contundente. Uhum. Como que é essa organização desses movimentos hoje? E eu queria que você falasse um pouco da experiência da Coalizão Negra por Direitos, que eu acho que faz um trabalho sensacional no sentido de colocar esses coletivos em contato, né, em articulação. Sim, Murilo. É claro que a postura do indivíduo, Murilo, e a gente vive um mundo que valoriza muito o indivíduo, né? Né? Não a individualidade como um direito humano, mas o indivíduo como um ser autossustentável no nosso ambiente. E não é. Nós somos de uma espécie de animal, nós todos aqui, seres humanos, uma espécie de animal, que não consegue viver sozinho. A nossa natureza é uma natureza coletiva. Nenhum de nós é suficiente. Eu acho que isso é importante. Todo coletivo é constituído por indivíduos. E tudo bem, cada um tem a sua individualidade. Isso é bom, né? Se você não estiver bem, Murilo, você não consegue compor um coletivo e contribuir com ele. Então é importante que você esteja bem, que sua cabeça esteja bem, que esteja alimentado, saudável, para contribuir com o grupo. Agora, mudanças sistêmicas, mudanças de paradigma, mudanças de história, mudanças de contextos, só acontece com ação coletiva. Por isso é importante o movimento. Por isso pessoas não são suficientes. Por mais brilhantes que elas sejam, bonitas que elas sejam, intelectualmente capazes,
por mais milhares de seguidores que tenham na internet, não basta. Não basta. É preciso agir coletivamente. E aí os movimentos são isso. Você imagina, Murilo, que... Olha só a nossa história, cara. A gente tem na história oficial, desde a invasão europeia, 520 anos de história. De 1500 a 1888 são quase 400 anos, 388 anos. Isso é 3/4 da história. 3/4 da história, certo? Nesses 3/4 da história, a gente foi escravizado. A gente não sabe o que significa ser escravizado. A gente ouve falar, a gente conhece muito mais a história, a ideia da escravidão nos Estados Unidos do que a nossa. Porque a deles foi romantizada, está nos livros, está nos programas de TV, nos filmes. A nossa não, certo? Aí veja só, 40 anos depois do fim oficial da escravidão, que foi em 88, em 1931 surge um movimento, quem está aí, por favor pesquise isso, chamado Frente Negra Brasileira. Aí eu pergunto o seguinte, em que história, qual é o país que tem a história de um povo que foi 400 anos escravizado e depois do fim dessa escravidão, só 40 anos depois, monta uma organização política de nível nacional, num país continental do tamanho do Brasil, com um programa político, com proposta, pedindo direitos, elaborando, fazendo um trabalho social, porque eles faziam trabalho social, eles faziam um cursinho comunitário na década de 30. Preto que sabia ler, ensinava os pretos que não sabiam ler. Cara, isso é uma potência maravilhosa. Aí eu digo assim, quem tá aí com a gente que estudou isso na escola? Porra, isso é organização, isso é movimento. Então tem várias histórias de movimento negro, né? O Teatro Experimental do Negro, com Abdias, o Coletivo Palmares, do Rio Grande do Sul. Tem outras várias histórias regionais. Tem a fundação do MNU na década de 70, que era super importante, que ele forma os militantes que geram o movimento negro contemporâneo, que vai atuar nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. É graças a essa geração, Murilo, que surge na década de 70, que a gente conquistou os conselhos de direitos da população negra, que a gente conquistou, por exemplo, a criminalização do racismo na Constituinte de 88, porque não foi os brancos que colocaram na Constituição, tá bom, racismo é crime. Foi o movimento negro que lutou pra caramba, tinha 5 ou 6 negros no Congresso Nacional, o Paulo Paim e a Benedita estão vivos, graças a Deus, eles são dos 2 que restaram, que estavam lá. Cara, eles suaram para conseguir colocar na Constituição que racismo era crime, só em 1988, Murilo. Olha, é luta coletiva. E agora, nesses últimos anos, a gente constrói um outro grande movimento nacional, que é a Coalizão Negra por Direitos, que é a aliança, é a união de vários movimentos negros diversos do Brasil em prol de uma luta contra o racismo. Quando esse ano começa o debate sobre racismo, por causa do que aconteceu nos Estados Unidos com George Floyd, nós estamos preparados para esse debate. Por quê? Porque os nossos mais velhos prepararam o terreno, Murilo. Entendeu? Então, isso aconteceu na hora certa. E a história é incrível. A história faz justiça. Porque esse debate foi acontecer de aprofundar a questão racial como nunca antes, a gente debateu isso em público, no momento histórico em que, por exemplo, existe o Murilo fazendo sucesso na internet. E aí ele vai pegar esse debate, vai qualificar esse debate e vai levar isso para milhares de pessoas. Igual a você, outros tantos pretos e pretas ocupando lugares importantes na mídia, nas colunas, intelectuais, artistas pretos antenados e uma organização negra forte, nacional, que é a Coalizão Negra por Direitos. Por isso tudo eu valorizo muito o trabalho coletivo. Por mais brilhante que você seja, guarda isso para você. Você não é suficiente, né? A suficiência vem com a coletividade. Muito bom, muito bom. Uma coisa que você levantou e que eu acho que a gente precisa chamar muita atenção é a quantidade de conquistas que a gente tem por conta dessas articulações que o movimento negro vem fazendo no curso da história, né? Acho que às vezes a situação é tão dura, tão difícil, que a gente está aqui lidando com os problemas sempre com a sensação de que não está avançando nada, de que não está mudando nada e que a luta negra não está tendo resultado. Mas, pelo contrário, a articulação coletiva do movimento negro tem conseguido uma série de conquistas importantes hoje, inclusive nas políticas públicas, que são fruto dessa articulação, né? Como é que isso tem acontecido e como você enxerga esse processo hoje, assim? Cara, o professor Edson Cardoso, salve professor Edson,
Vou mandar o link para você. Professor Edson Cardoso, lá do Iroim, né, que é um jornal, uma biblioteca comunitária. Ele é um militante histórico do movimento negro. Ele diz o seguinte, Murilo, que o segmento da sociedade brasileira mais vitorioso que existe é o movimento negro. E por quê? Afinal de contas, por que ele pergunta? É maravilhoso o pensamento. Ele diz assim, ó, cara, nós, população negra, viemos para cá sequestrado, sem bagagem, sem malas. A gente não trouxe fotografia da família, não trouxe aquele cobertorzinho da infância, não trouxe o brinquedinho, não trouxe a roupa preferida, não. A gente foi saqueado da África, trazido pelado, amontoado num navio. Um terço de nós morre no caminho. Quem sobrevive chega aqui para ser chicoteado e viver em média 8 anos, que era a média da vida de uma pessoa escravizada, durante 400 anos, na porrada, no trabalho compulsório. A gente tem que lembrar isso o tempo todo. Porque a nossa boa vida hoje, meu irmão, e tem uma parte de nós que consegue usufruir um pouco da vida, tem que ter essa lembrança. Então você imagine, cara, ele dizia o seguinte, como foi possível chegar em 2020 sendo maioria da população, sendo que o projeto dos brancos era acabar com a gente. Não tenha dúvida disso. É o projeto histórico da branquitude e o extermínio do povo negro. Quando acabou a escravidão, qual foi o projeto deles? Troca. Quem vai fazer o trabalho pesado agora são os brancos pobres. Os pretos não servem nem para isso. Não deram conta. E aí eles criaram estruturas na sociedade para manter o controle. Já que não era possível exterminar absolutamente, já que de alguma maneira a gente servia para alguma coisa ainda na nova sociedade que surgia, o Florestan Fernandes, que é um pensador sociólogo importante, ele escreve sobre a população negra no início do século XX aqui em São Paulo, ele diz que a sociedade nova que surge, ela é uma sociedade para os brancos. Os negros não são nem classe trabalhadora, Murilo. No sistema capitalista que surgia, você tem o dono da fábrica e os empregados. São duas classes, né? Os proletários e os donos dos meios de produção, os burgueses. Então, dentro desse sistema capitalista, os pretos não existem, porque eles não são nem operários. Nem os sindicatos queriam os pretos, cara, no início do século. Então você imagina como foi. E aí o Estado brasileiro nega direitos, a gente não tem direito a voto, não tem direito à saúde, não tem direito à educação, a gente só tem direito a apanhar da polícia. O único serviço público que é para nós é a polícia e cadeia. Falta apagador, giz, lousa, prédio, mas não falta coturno, não falta carro para polícia, não falta bala para atirar na gente, não falta prédio que serve de cadeia. Nunca falta. Isso é histórico. Aí o professor Edson pergunta, como foi possível chegar até aqui? Será que ninguém se pergunta que raio de capacidade, de potencial, de sabedoria, de resiliência tem essa gente suja, mal vestida, que não sabe falar direito? Que porra de poder é esse que contra tudo e contra todos consegue chegar em 2020 sendo maioria da população brasileira? Olha, me arrepia, Murilo. Não é? Arrepia só de falar. Dá vontade de chorar. Porque é muito perverso o que fazem com a gente. É muito perverso. E aí, cara, cada conquista que a gente teve com o passar dos anos foi fruto desse poder, dessa luta. Não teve nenhuma vez que um branco levantou num domingo de sol, se espreguiçou na janela e disse assim, ai meu Deus, é melhor a gente cometer uma reparaçãozinha histórica aqui nessa lei. Vamos entregar alguma coisa para os pretos aqui, porque nós estamos com dó? Isso aconteceu alguma vez? Nunca. Nunca, meu irmão. Cada centímetro foi conquistado com gente nossa morta, com suor e lágrima do nosso povo. Então é conquista. Eu posso aqui fazer uma lista. Olha, eu falei para você que só em 1888 virou lei que racismo era crime. Demorou 100 anos, cara, desde o fim da abolição, para entrar na lei que racismo era crime. Certo? A gente tem o direito ao voto. Olha só o que eu vou dizer. Nós estamos na época de falar de voto, de eleição, né? Quando surge a República Brasileira, mulher não vota. Mulher só vai votar na década de 30, certo? Bom, aí a gente pode dizer mulher branca, né? Por quê? Porque o voto, além de ser, era censitário. Só gente com dinheiro votava. Então, até 1930, a década de 30, só homens brancos ricos votavam no Brasil. Aí, quando chega a década de 30, mulher branca rica pode votar também.
deixa de ser censitário. Mas aí analfabeto não pode votar. Quem é analfabeto no Brasil em 1930, meu irmão? Hoje, 2020, 75% dos analfabetos do Brasil são negros. Imagina 1930, 40, 50. Sabe quando que analfabeto pode votar no Brasil? Só com a Constituição de 88. Cara, é luta. Não foi uma coisa doada, dada. As políticas de ação afirmativa, de cotas, que é a política mais famosa, importante, que teve efeitos, que botou gente como nós na universidade, Murilo, começou a acontecer a partir de 2012. Luta. E a burguesia não queria, a Globo não queria, a Folha de São Paulo não queria. É fruto da luta do movimento negro. O STF e o TSE agora implementaram uma lei que obriga os partidos a distribuir melhor, de maneira menos injusta, o dinheiro para candidaturas negras. Você acha que foram os ministros do STF que acordaram de bom humor e falavam, vou aqui ajudar os pretos? É óbvio que não. É o movimento negro, é a pressão histórica, é a nossa luta coletiva. Então, eu acho que isso demonstra, cara, o nosso poder, a nossa capacidade. Eles sabem, viu, Murilo, que se der uma brechinha, nós tomamos tudo. Tá acontecendo. É isso, é isso. Acho que é importante as pessoas saberem a gente falar que está acontecendo, né? Tá Uma acontecendo. coisa que eu digo sempre, assim, a mudança é possível, tão possível que está acontecendo já, né? Já tem muita gente construindo muita coisa boa. Tem essas mudanças todas que você tem falado, acho que no campo da educação, que a gente mencionou bastante aqui, a lei que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas é uma conquista do movimento negro. Em uma das outras entrevistas aqui em que a gente falou sobre saúde, a gente tem uma política nacional de atenção à saúde da Exatamente. população negra, que é uma conquista do movimento negro, e essas coisas todas estão acontecendo, né? E aí. Murilo, e mesmo, desculpe uma parte, e mesmo as políticas que a gente chama de universais são luta do movimento negro. A gente está acostumado a listar políticas que são específicas, né? Ah, Uhum. cotas, Lei 10.639, a Política Nacional de Saúde, não sei o que. Essas aí é óbvio, são nossas mesmo, que ninguém defenderia. Só quem defenderia somos nós, né? Ninguém defenderia. Então é nosso mesmo. Agora, se você pegar, por exemplo, o SUS, que está sendo atacado agora, que é o Sistema Único de Saúde, é saúde para todos. É um sistema reconhecido internacionalmente, premiado. Poucos países do mundo têm sistema único de saúde universal como o nosso. Então nós somos referência nisso. Agora, é uma política que atende negros. 80% das pessoas que dependem do SUS para ter acesso a médicos são negros. Se os caras acabam com o SUS, ele está acabando com uma política que atende quase que especificamente pessoas negras. Então, as políticas públicas, de maneira geral, Murilo, se você pegar a política pública de habitação, atende o quem preferencialmente? Preto, porque é preto que não tem casa no Brasil. Política pública de saneamento básico, mesma coisa. Qual é o bairro que não tem saneamento básico? Então, iluminação pública, acesso à educação. Porque quem tem grana construiu um mundo para si. O mundo do capital, o mundo do consumo. Você tem dinheiro, você consome, tem ambiente particular para tudo, está resolvido. Quem depende do Estado e do serviço público são os mais pobres, em qualquer país. É que no caso do Brasil, os mais pobres somos nós. Não tem uma alteração, a base da pirâmide é toda preta. Então, nós temos que também pensar nisso. As políticas, de maneira geral, política pública, é para preto, mano. Por isso os caras querem tanto destruir. E acho que isso passa por reconhecer que é a população negra que continua construindo esse país do jeito que ele é, né? Isso é muito doido. E eu acho que é muito bom a gente ter essa conversa, assim, inclusive para as pessoas que estão acompanhando, assistindo a gente, entenderem a importância de continuar acreditando nisso e também de participar desses espaços de articulação, que eu acho que falta muito braço, muita perna para poder encampar todas as disputas e as demandas que a gente ainda tem para construir, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essas possibilidades de articulação, sobre Sim. essas possibilidades de engajamento nesses movimentos, nesses coletivos hoje, para que as pessoas que estão assistindo aqui, a gente, que tenham vontade de participar de forma mais ativa, como se aproximar da coalizão, dos movimentos, dos coletivos, quais que são esses caminhos? Olha, eu vou citar alguns nomes aqui, porque está na internet, é fácil. Primeiro, você que é de São Paulo, do Rio de Janeiro, especialmente, mas ano que vem, 2021, nós vamos, pela Uneafro, atender também outros estados, Nordeste em especial.
procure a Uneafro, uneafrobrasil.org na internet e tem nas redes sociais, @uneafrobrasil. Une com E, hein? uneafrobrasil.org, que são, a gente organiza núcleos de mobilização e educação popular nos bairros. Isso é muito legal, não é só cursinho popular. Você pode fazer 1000 iniciativas de maneira organizada enquanto movimento negro, lutando por direitos, por cultura, por educação, mas tem muitos movimentos no país inteiro. Então, se você entrar no site da Coalizão Negra por Direitos, você vai ver a lista de entidades do país inteiro que organiza a luta pertinho da sua comunidade. E se por acaso não tiver nenhuma organização perto de você, meu irmão, se vira, minha irmã, junta os pretos aí, junta as pretas, pega um nome bem bonito na história da luta do povo negro e organiza um coletivo. E um coletivo, Murilo, para lutar pelo direito que precisa. Tem que fazer o quê? Tem que ajudar as mulheres que estão apanhando dos maridos aí. Então tem que ter um trabalho de apoio velado, um apoio secreto, não sei o quê. Organiza. Ah, tem uma luta pelo posto de saúde que não tem médico. Se organiza e luta por esse direito. Isso também a gente pode ajudar na orientação à distância, buscando, por exemplo, assessoria jurídica de defensorias públicas mais próximas. Então, mesmo à distância, pela internet, a gente consegue ajudar a você se organizar na sua comunidade. Pode procurar. É bom saber que tem uma rede aí que está se organizando, acontecendo, porque é desse jeito que as coisas caminham, né? E essa entrevista aqui contigo é a última entrevista desse projeto. Eu quis encerrar contigo, não foi por acaso, porque eu sabia que você ia trazer essas contribuições importantes, e principalmente porque eu tenho muito desejo que todo mundo que está assistindo se engaje, se movimente, se apaixone por essa causa e entenda a importância da articulação, da organização coletiva, para fazer desse jeito aí. Não tem um coletivo na sua cidade, no seu bairro, junta a galera e organiza, porque é muito importante a gente poder ter esses espaços de articulação, de participação, para poder fazer as coisas andarem. É desse jeito que tem caminhado as coisas até aqui, e acho que é desse jeito que a gente vai continuar caminhando, né? E é bonito demais, cara. Não tem nada que supere a luta popular, a organização popular. Só a luta muda a vida, Murilo. E é só olhar para a nossa história. Não precisa ir longe. Olha para a história dos nossos pais, dos nossos avós. Agora, muitos de nós continuam tombando, a vida não está boa, cara. Né? No Brasil, a gente continua vendo o assassinato de uma pessoa negra a cada 23 minutos. 75% das pessoas mortas por arma de fogo são pessoas negras, Murilo. E esse presidente fascista do Bolsonaro, ele implementou leis que garantem, facilitam o acesso a armas da população. Quem tem acesso à arma é branco racista no Brasil. Então, cara, tem uma forma de organizar a sociedade que, além de naturalizar a morte negra, estimula a violência permanente que gera essa morte. E nós não podemos aceitar isso como natural. E a gente só consegue revelar isso, o nosso olhar, se o nosso olhar ficar treinado. E para o nosso olhar ficar treinado, não dá para treinar ele sozinho, Murilo. Por isso que é importante o coletivo, entendeu? Porque você coletivamente começa a ter outras percepções da realidade, a estranhar aquilo que é visto como natural, e aí na hora que você estranha, o seu corpo é convidado a agir. E acho que o nosso papel é provocar os corpos, Murilo, se organizar para lutar juntos. É isso, querido, muito, muito, muito obrigado por esse nosso papo, por essa tua colaboração aqui. Eu queria avisar todo mundo que está assistindo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, nos comentários, as redes do Douglas para quem quiser acompanhar o trabalho dele, e também todas essas indicações que a gente teve aqui, o site da Uneafro, da Coalizão Negra por Direitos, e do fundo do coração eu indico para todo mundo que procure esses movimentos, que se organize e que busque somar nessa luta, que é uma luta tão importante que a gente ainda tem tanto para avançar. Querido, muito obrigado mais uma vez pela tua generosidade de estar aqui nesse papo, e um abraço para todo mundo que está assistindo. Beijo, tchau, tchau.